Título: Amizade traída, tiroteio chocante revela segredo entre amigos. Era uma noite quente de verão em uma pequena cidade do interior, quando 4 amigos inseparáveis decidiram se juntar para uma festa. Era para ser apenas mais uma noite de risadas e histórias, mas logo se transformou em um pesadelo. Enquanto dançavam e se divertiam, o som de tiros ecoou, cortando a música e o riso. A euforia se transformou em gritos de horror. A luz da festa piscou e, em meio ao caos, Marco caiu atingido. O pânico tomou conta do lugar. Rostos chocados se viraram para a cena, e a noite inocente se despedaçou em segundos. Todos correram, mas não antes de verem o sangue de Marco se espalhar pelo chão, misturado ao brilho das luzes. Ele era o coração do grupo, a alegria que unia a trupe. Agora sua vida pendia por ele. Um fio. Camila, a melhor amiga que guardava um amor silenciado por ele, se lançou à frente, desesperada, enquanto Lucas e Pedro ficavam paralisados, sem escutar nada além do próprio coração batendo descompassado. Era uma verdadeira explosão de sentimentos. Medo, dor, culpabilidade. Em meio ao tumulto, murmurava-se que o ex-amigo de Marco, Robson, estava por trás daquela tragédia. Um cara que tinha sido expulso do grupo por seu envolvimento com o crime e que, em busca de vingança, voltara com uma fúria que ninguém esperava. O vento parecia carregar seu nome, e uma nuvem de segredos obscuros pairava sobre eles. Cada um tinha algo a esconder, um sussurro sussurrado à meia-noite que poderia colocar tudo a perder. A cidade, antes tranquila, agora parecia um filme de suspense. Comentários e olhares recriminadores se espalharam como fumaça. Camila decidiu que se Marco sobrevivesse, ela contaria tudo. Mas o medo do passado a assombrava. Lucas culpava-se por não ter percebido os sinais, enquanto Pedro lutava contra as lembranças de promessas feitas, promessas quebradas. Entre copos quebrados e gritos distantes, a amizade agora parecia uma barca prestes a afundar. Ela era a mais forte entre eles, mas os segredos eram âncoras pesadas que ameaçavam puxá-los para o fundo. O médico que cuidou de Marco revelou que os danos eram graves e que, se ele sobrevivesse, não seria o mesmo. As risadas tomavam conta da mente deles, mas a realidade era implacável. A traição de Robson era uma lâmina afiada. Mas e quanto aos segredos que os uniam? A ligação que eles tinham poderia resistir à verdade que estava prestes a ser desvelada. Certa noite, um estranho se aproximou. Era Robson, com um sorriso que não alcançava os olhos, pronto para contar sua versão da história. O desconforto se instalou entre os 4 amigos, e as palavras rolaram soltas, como bolinhas de gude em uma calçada. A confiança balançava em um fio, prestes a se romper. Quais segredos seriam revelados? O que mais estava em jogo além da vida de Marco? A tensão era palpável, e antes que eles pudessem responder, algo sombrio e inesperado estava prestes a acontecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era uma tensão palpável no ar. Robson, parado ali, com aquele sorriso forçado, parecia um fantasma que havia voltado para assombrá-los. Marco estava no hospital, lutando entre a vida e a morte, e as verdadeiras sombras
estavam prestes a sair do esconderijo. Os olhares se cruzavam, e o silêncio ensurdecedor dominava a cena. Camila, Lucas e Pedro sentiam o peso da culpa e da ansiedade, como se cada passo pudesse desencadear uma avalanche de segredos. Eu não vim aqui para brigar, dizia Robson, mas suas palavras eram como veneno, escorregadias e traiçoeiras. Camila apertou os punhos, resistindo ao impulso de gritar. Não era hora de discussões. Era hora de salvar Marco. Mas a presença dele ali era como um mau pressentimento. O que ele queria? Robson continuou. Eu me importava com Marco e você sabe disso. Camila revirou os olhos. Como ele podia ser tão cínico? O passado deles estava repleto de traições e segredos podres. Ela não confiava nele. A tensão cortava o ar. Lucas, que há pouco estava paralisado, finalmente tomou coragem. Você está aqui por causa de Marco ou por sua própria proteção? Sua voz era um misto de raiva e medo, e Pedro concordou com a cabeça, os olhos fixos em Robson, esperando uma resposta. A confusão crescia. Foi então que, em um momento que poderia ser filme, algo aconteceu. Um barulho estrondoso. A porta foi arrombada. Uma figura encapuzada entrou, e antes que alguém pudesse reagir, disparou. O som dos tiros fez o chão tremer. As explosões de luz e som eram uma orquestra de terror. Camila gritou. Lucas se jogou para o lado, e Pedro, paralisado, ficou em choque. O caos tomou conta. As pessoas correram, mas nesta confusão indesejada, Camila sentiu o sangue quente escorrendo por sua perna. O pânico se instalou. O que estava acontecendo? Ela olhou para Robson, que também estava em estado de choque, e naquele momento a ideia de culpa se transformou em horror. A máscara que ele usava se despedaçou. Eu não tinha nada a ver com isso, gritou, enquanto se afastava da figura encapuzada. Mas suas palavras foram como um eco perdido. Assim que o caos diminuiu e a poeira assentou, os gritos foram substituídos por uma inquietude gelada. A figura encapuzada havia desaparecido, mas o estilhaço daquela cena ficou dentro deles. O policial que chegou logo em seguida começou a questionar. Quem era? O que aconteceu? Tentava responder, mas tudo parecia o emaranhado de confusão. E então a verdadeira reviravolta. O policial se virou para Camila e, com um olhar que fazia o estômago dela embrulhar, disse: Você, Camila, pode ser a única testemunha. Precisamos conversar sobre algumas coisas. Incertezas começaram a reverberar. O que ela sabia realmente? E o que Robson tinha a ver com isso? Nesta nova onda de medos, a amizade deles estava prestes a ser colocada à prova. Camila olhou para os outros. Como poderiam se recuperar disso? O que mais eles estavam escondendo? Enquanto as sirenes soavam ao fundo, uma verdade sombria começou a se desenhar na mente de Camila. Será que, ao tentar proteger Marco, ela também estava preparando o terreno para sua própria ruína? O nó na garganta apertou novamente. Os segredos estavam prontos para serem revelados, e o que restava da amizade deles neutralizava o impacto da tragédia em curso. Camila engoliu em seco, sentindo o nó na garganta apertar. O olhar do policial a paralisava. O peso da responsabilidade se instalava em seus ombros. O quê? O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, quase perdida em meio ao caos que ainda ecoava na sala. O policial deixou escapar um suspiro. Precisamos de respostas, e você é a única que viu tudo. As palavras cortaram o ar como uma navalha. Camila olhou para Lucas e Pedro, que estavam em choque, suas expressões refletindo a incerteza e a dor do momento. Eles eram amigos, mas ali, agora, tudo parecia desmoronar. Eu não sei, Camila gritou, a frustração transbordando. Eu só quero que Marco fique bem. A raiva e o desespero tomavam conta dela. Lucas finalmente se movia,
mas só para se colocar ao lado dela, como o suporte em meio à tempestade. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. Enquanto os três amigos compartilhavam um momento de tensão, uma notificação no celular de Camila interrompeu o silêncio. Ela olhou rapidamente. Uma mensagem. Ao abrir, seu coração disparou. Era de Robson. Eu sei o que vocês fizeram na festa, e eu sei onde você está. O corpo dela estremeceu. Robson? Ele estava longe com um sorriso cínico, mas aquelas palavras atingiram como um tiro. Algo dentro dela se partiu. Ele sabe, murmurou, a verdade começando a se formar como uma nuvem negra. Vê-la subir, seu coração palpitando, e sem saber se deveria compartilhar isso. Do que você está falando? Pedro interrompeu, sua voz carregada de ansiedade. Camila forçou a respiração. Robson, ele pode saber sobre nós. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Os sussurros do passado a atormentavam. Sobre o que aconteceu entre nós cinco antes de tudo isso. Lucas arregalou os olhos, seu semblante se fechando. Isso foi há muito tempo, Camila. Precisamos focar em Marco e não em segredos. Mas as palavras dela saíram sem controle, como um jorro de lava. Isso não dá para ignorar. A festa, o que fizemos, talvez tenha sido um jogo, mas era mais do que só diversão. Havia mágoa. Eles estão acontecendo coisas estranhas, Lucas. A tensão explodiu. Um silêncio pesado tomou conta, engolindo o espaço. Pedro se afastou, os próprios pensamentos fazendo cócegas na sua mente. Ele sabia que algo catastrófico estava prestes a acontecer. Seria aquela briga a última gota? A amizade, então, seria o que sobrou? Camila respirou fundo ao perceber naqueles rostos o que não conseguiria mais esconder. O toque do celular fez ecoar suas lembranças. Seu celular vibrou uma segunda vez e um frisson de expectativa a atravessou. A mensagem de Robson foi atualizada. Ontem era só o começo. Vou me certificar de que todos saibam. Um frio a percorreu. O desespero se transformou em um turbilhão. O que ele quer dizer com isso? Ela se virou para os amigos, a voz tremendo um pouco mais. Talvez ele esteja envolvido em algo muito maior. Lucas palpitava, sua mente girando. E se o que aconteceu na festa não fosse um acidente? A frase pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. A verdade era uma falsa noção que poderia mudar tudo. Camila percebeu o olhar de raiva em Lucas e o medo em Pedro. Você não está dizendo que Marco está relacionado com Robson? Pedro gaguejou, engolindo a própria incredulidade. O silêncio foi ensurdecedor. Robson, presente. De alguma forma, pairava como um espectro entre eles. O rosto de Camila palpitava, cada batida do coração como um tambor que anunciava o fim. Todas as memórias, risadas e complicações passaram por sua mente como uma fila indiana de sombras. Mas antes que pudessem decidir qual direção seguir, a porta se abriu novamente. Uma sombra familiar entrou, uma figura masculina que desconcertou todos. Era Marco. Ele estava de pé, pálido, mas com um olhar feroz, como um lobo faminto. Um estalo atravessou o ar, enquanto reconheciam seu rosto. Mas o que ele pronunciou fez todo o ar congelar. Por que estão sussurrando sobre Robson, sendo que eu sou o que há de mais complicado? O choque na sala foi palpável. O peso da verdade estava prestes a desmoronar tudo. Camila hesitou. O que ele realmente sabia e o que pretendia com aquilo? A sala estava prestes a explodir em uma tormenta de revelações. Marco estava de pé, com aquele olhar feroz,
encarando os amigos com uma intensidade que fazia o ar ao redor deles parecer mais pesado. Cada um segurava a respiração, chocado. O que ele ia dizer a seguir tinha o poder de destruir o que restava da amizade deles. Por que vocês estão sussurrando sobre Robson, sendo que eu sou o que há de mais complicado? A frase pairou no ar, quase como uma bala perdida. Os olhos de Camila se arregalaram, um medo indescritível tomando conta dela. Lucas e Pedro trocaram olhares nervosos, tentando compreender a nova dinâmica. Mas antes que alguém pudesse responder, a expressão de Marco mudou. Uma sombra passou pelo seu rosto e então ele caiu. O chão se encheu de um silêncio ensurdecedor e todos correram para ajudá-lo. Camila, atordoada, mal conseguia processar. Marco, o que aconteceu? Seus lábios mal se mexiam. Ele estava pálido, quase transparente, como se a energia tivesse sido sugada dele. Mas enquanto Camila e Pedro tentavam segurá-lo, Lucas olhou para seu amigo com uma mistura de horror e perplexidade. O que você quer dizer com isso, Marco? O que você sabe? Marco se virou lentamente, um sorriso amargo se formando em seu rosto. Robson, ele não é o único que carrega segredos. Vocês também têm. A tensão crescia, e com um tremor na voz, ele continuou. Eu sou o motivo pelo qual Robson voltou. Eu fui quem o traí. Quem o entregou. A revelação caiu como uma bomba, e um silêncio mortal tomou conta do grupo. O que quer que ele tivesse feito, agora estava exposto. Camila sentiu o coração disparar. Suas lembranças da festa começaram a se confundir com a realidade. Como assim, Marco? Gritou, a voz embargada. Você disse que não queria mais saber dele, que não tinha nada a ver com o passado. Eu não queria, Marco balbuciou, seu semblante pálido quase sem vida. Mas a situação ficou fora de controle. Ele soube de algo que poderia acabar comigo, e eu não tinha escolha. Eu o traí. O piso frio do hospital parecia girar, e a sensação de desespero apertou ainda mais no peito de Camila. Os ecos das risadas do passado agora pareciam uma memória distante. Como poderiam ter chegado a esse ponto? E o que mais eles esconderam também? As sirenes ainda soavam ao fundo, mas agora tudo parecia distante. Até mesmo o calor de se preocupar com Marco pareceu diminuir. E se ele souber que você falou, o que irá acontecer agora? Lucas questionou, a voz tremendo, com a dúvida clara em seus olhos. A traição de Marco não só os afetava, mas todos estavam em risco. Nesse momento, uma nova mensagem apareceu no celular de Camila. Com uma mão trêmula, ela olhou e viu uma imagem que a fez engasgar. Era uma foto de Robson, mas não era uma foto comum. Era uma imagem dele com Marco, juntos, em um momento que claramente não deveria existir. Você acha que eu deixaria esse segredo escapar tão fácil? A mensagem dizia. Ontem era só o começo. As palavras ressoaram como um eco sombrio na mente de Camila. Não era apenas Robson que estava por trás de tudo. Marco, o amigo, estava envolvido de um jeito tão profundo que eles jamais imaginaram. O nó na garganta se apertou mais, e ela se virou para os outros, seu olhar procurando aprovação. Precisamos contar tudo a alguém, criar um plano. Mas antes que pudessem decidir qualquer coisa, uma nova surpresa. A porta do quarto foi arrombada novamente, e um dos policiais, que havia atendido ao incidente anterior, entrou, com um olhar carregado de determinação. Marco, sabemos que você tem informações, e agora você pode ser uma testemunha muito importante.
O choque era tangível. O que seria revelado nesse momento poderia mudar tudo e colocá-los em um caminho sem volta. Marco olhou para Camila, um abismo de confissão nos olhos. Camila, eu estava tentando te proteger, mas agora não sei o que fazer. E naquele instante, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam em uma mesa que parecia girar, a certeza de uma nova traição, um novo segredo, pairava no ar. A questão que tornava tudo ainda mais angustiante era até onde cada um deles estava disposto a ir para proteger os próprios interesses antes que a verdade finalmente emergisse e os arrastasse para um pesadelo maior. Marco estava de pé, com aquele olhar feroz, encarando os amigos com uma intensidade que fazia o ar ao redor deles parecer mais pesado. Cada um segurava a respiração, chocado. O que ele ia dizer a seguir tinha o poder de destruir o que restava da amizade deles. Por que vocês estão sussurrando sobre o Robson, sendo que eu sou o que há de mais complicado? A frase pairou no ar, quase como uma bala perdida. Os olhos de Camila se arregalaram, um medo indescritível tomando conta dela. Lucas e Pedro trocaram olhares nervosos, tentando compreender a nova dinâmica. Mas, antes que alguém pudesse responder, a expressão de Marco mudou. Uma sombra passou pelo seu rosto e então ele caiu. O chão se encheu de um silêncio ensurdecedor e todos correram para ajudá-lo. Camila, atordoada, mal conseguia processar. Marco, o que aconteceu? Seus lábios mal se mexiam. Ele estava pálido, quase transparente, como se a energia tivesse sido sugada dele. Mas enquanto Camila e Pedro tentavam segurá-lo, Lucas olhou para seu amigo com uma mistura de horror e perplexidade. O que você quer dizer com isso, Marco? O que você sabe? Marco se virou lentamente, um sorriso amargo se formando em seu rosto. Robson, ele não é o único que carrega segredos. Vocês também têm. A tensão crescia, e com um tremor na voz, ele continuou. Eu sou o motivo pelo qual o Robson voltou. Eu fui quem o traiu, quem o entregou. A revelação caiu como uma bomba, e um silêncio mortal tomou conta do grupo. O que quer que ele tivesse feito, agora estava exposto. Camila sentiu o coração disparar. Suas lembranças da festa começaram a se confundir com a realidade. Como assim, Marco? Gritou aflita. Você disse que não queria mais saber dele, que não tinha nada a ver com o passado. Eu não queria, Marco balbuciou. Seu semblante pálido, quase sem vida. Mas a situação ficou fora de controle. Ele soube de algo, algo que poderia acabar comigo, e eu não tinha escolha. Eu o traí. O piso frio do hospital parecia girar, e o desespero apertou no peito de Camila. Os ecos das risadas do passado agora pareciam uma memória distante. Como poderiam ter chegado a esse ponto? E o que mais eles esconderam também? As sirenes ainda soavam ao fundo, mas agora tudo parecia distante. Até mesmo o calor de se preocupar com Marco pareceu diminuir. E se ele souber que você falou? Que irá acontecer agora? Lucas questionou, a voz tremendo, com a dúvida clara em seus olhos. A traição de Marco não só os afetava, mas todos estavam em risco. Nesse momento, uma nova mensagem apareceu no celular de Camila. Com uma mão trêmula, ela olhou e viu uma imagem que a fez engasgar. Era uma foto de Robson, mas não era uma foto comum. Era uma imagem dele com Marco, juntos, em um momento que claramente não deveria existir. Você acha que eu deixaria esse segredo escapar tão fácil? A mensagem dizia. Ontem era só o começo. As palavras ressoaram como um eco sombrio na mente de Camila. Não era apenas Robson que estava por trás de tudo. Marco, o amigo, estava envolvido de um jeito tão profundo
que eles jamais imaginaram. O nó na garganta se apertou mais, e ela se virou para os outros, seu olhar procurando aprovação. Precisamos contar tudo a alguém, criar um plano. Mas antes que pudessem decidir qualquer coisa, a porta do quarto foi arrombada novamente. E um dos policiais que havia atendido ao incidente anterior entrou, com um olhar carregado de determinação. Marco, sabemos que você tem informações, e agora você pode ser uma testemunha muito importante. O choque era tangível. O que seria revelado nesse momento poderia mudar tudo e colocá-los em um caminho sem volta. Marco olhou para Camila, um abismo de confissão nos olhos. Camila, eu estava tentando te proteger, mas agora não sei o que fazer. E naquele instante, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam em uma mesa que parecia girar, a certeza de uma nova traição, um novo segredo, pairava no ar. A questão que tornava tudo ainda mais angustiante era até onde cada um deles estava disposto a ir para proteger os próprios interesses antes que a verdade finalmente emergisse e os arrastasse para um pesadelo maior? Então, como se a tensão já não bastasse, alguém do lado de fora gritou. Uma voz conhecida. Camila, socorro! Eu preciso de você! Era a voz de Robson. Ele havia voltado, e o que ele trouxe com ele poderia ser a resposta para todas as perguntas. No fundo de seu ser, Camila já sabia que o que estava por vir seria devastador. Então, como se a tensão já não bastasse, alguém do lado de fora gritou. Uma voz conhecida. Camila, socorro! Eu preciso de você! Era a voz de Robson. Ele havia voltado, e o que ele trouxe com ele poderia ser a resposta para todas as perguntas. No fundo de seu ser, Camila já sabia que o que estava por vir seria devastador. Sem pensar duas vezes, Camila correu até a porta, mas Lucas a puxou pela mão. Espera, não dá para confiar nele. A urgência era palpável e a luz tênue do hospital parecia se apagar. Mas Robson já estava ali, a figura encapuzada se destacando contra a luz fria. Eu não estou aqui para machucar vocês. Só preciso explicar. Os olhos de Camila brilharam de raiva e confusão. Explicar o quê? O que você fez com Marco? Robson fez uma pausa. E o silêncio do corredor era como uma tensão cortada por uma faca. Marco precisa saber a verdade sobre sua família, sobre o que realmente aconteceu naquela noite. A palavra família ecoou em sua mente. O que ele queria dizer? Camila se virou para Marco, que estava no chão, seus olhos agora cheios de desespero. O que ele quer dizer com isso, Marco? Mas antes de qualquer um responder, outra coisa aconteceu. O aparelho ao lado do leipo de Marco começou a apitar com uma frequência estranha. Camila olhou apavorada. Que está acontecendo? Os monitores ao redor de Marco começaram a acelerar. Segundos depois, as luzes começaram a piscar e, de repente, tudo escureceu. A freneticidade da cena tomou conta, e o silêncio foi substituído por gritos de confusão de médicos e enfermeiros invadindo o espaço. Camila estava petrificada. O que estava acontecendo? No meio do caos, Marco gritou: Esperem! Eu sei o que aconteceu naquela noite. Ele se levantou, como se a adrenalina lhe desse forças. Foi um acidente, uma arma que eu não deveria ter pego, mas foi Robson quem me levou a isso. Camila sentiu um frio na espinha. Você está falando sério? Você não era apenas um amigo? Mas Robson sorria, um sorriso que fez seu estômago revirar. Marco, você não se lembra? Eu estava lá. Sabe do que estamos falando, não sabe? O olhar de Robson era determinado, como se quisesse descobrir a verdade a qualquer custo.
E o peso das revelações começou a se desfazer. Robson não era apenas um ex-amigo. Ele era um fantasma de passados enterrados. Por que Marco não disse antes? Ele entendia mais do que estava deixando transparecer. Mas antes que a verdade pudesse ser digerida, um segundo grito cortou o ar. Camila, ajuda! Era a voz de outro amigo, Pedro, agora deitado no chão do corredor, com sangue escorrendo de sua cabeça. O pânico tomou conta. Os médicos correram para ajudá-lo, e tudo se transformou em um emaranhado de vozes e ações rápidas. Não! Isso não pode estar acontecendo! Camila gritou, enquanto seu coração batia, acelerado. A cena estava se transformando em um pesadelo. E quando olhou de volta para Marco e Robson, notou uma mudança de olhares. Marco, você cometeu um erro ao me trazer aqui. Agora aquele segredo está prestes a te consumir. Robson disse, enquanto seu sorriso se tornava mais ameaçador. O que Robson realmente sabia? O que mais ele tinha escondido naquele passado obscuro? A tensão se espalhava como um incêndio. A verdade estava se desdobrando diante deles, e a intersecção entre os destinos de cada um estava prestes a se romper de vez. Camila sentiu o coração congelar quando se deu conta de que talvez a verdadeira natureza de Marco não fosse exatamente o que ela sempre acreditou. O que ele tinha escondido? E como isso afetaria a amizade deles? As respostas vinham, como um furacão prestes a varrer tudo, mas não havia como prever o impacto devastador que isso traria. A cada segundo que passava, mais segredos ficavam à beira de serem revelados. E no fundo, ela sabia. A única coisa que restava a fazer era enfrentar aquele furacão, mesmo que significasse abrir a caixa de Pandora que todos estavam tentando manter fechada. Mas até onde cada um deles estava disposto a ir para esconder a verdade? Marco estava de pé, com aquele olhar feroz, encarando os amigos, com uma intensidade que fazia o ar ao redor deles parecer mais pesado. Cada um segurava a respiração, chocado. O que ele ia dizer a seguir tinha o poder de destruir o que restava da amizade deles. Por que vocês estão sussurrando sobre o Robson, sendo que eu sou o que há de mais complicado? A frase pairou no ar, quase como uma bala perdida. Os olhos de Camila se arregalaram, um medo indescritível tomando conta dela. Lucas e Pedro trocaram olhares nervosos, tentando compreender a nova dinâmica. Mas, antes que alguém pudesse responder, a expressão de Marco mudou. Uma sombra passou pelo seu rosto e então ele caiu. O chão se encheu de um silêncio ensurdecedor e todos correram para ajudá-lo. Camila, atordoada, mal conseguia processar. Marco, o que aconteceu? Seus lábios mal se mexiam. Ele estava pálido, quase transparente, como se a energia tivesse sido sugada dele. Mas enquanto Camila e Pedro tentavam segurá-lo, Lucas olhou para seu amigo com uma mistura de horror e perplexidade. O que você quer dizer com isso, Marco? O que você sabe? Marco se virou lentamente, um sorriso amargo se formando em seu rosto. Robson, ele não é o único que carrega segredos. Vocês também têm. A tensão crescia e, com um tremor na voz, ele continuou. Eu sou o motivo pelo qual Robson voltou. Eu fui quem o traí, quem o entregou. A revelação caiu como uma bomba e um silêncio mortal tomou conta do grupo. O que quer que ele tivesse feito, agora estava exposto. Camila sentiu o coração disparar. Suas lembranças da festa começaram a se confundir com a realidade. Como assim, Marco? Gritou, aflita. Você disse que não queria mais saber dele, que não tinha nada a ver com o passado. Eu não queria, Marco balbuciou, seu semblante pálido quase sem vida. Mas a situação ficou fora de controle. Ele soube de algo, algo que poderia acabar comigo, e eu não tinha escolha. Eu o traí. O piso frio do hospital parecia girar,
e o desespero apertou no peito de Camila. Os ecos das risadas do passado agora pareciam uma memória distante. Mas antes que a situação pudesse desandar ainda mais, o aparelho ao lado do leito de Marco começou a apitar com uma frequência estranha. Camila olhou, apavorada. "O que está acontecendo? Me ajudem!" Pedro gritou, tentando alcançar Marco, que estava agora em estado de colapso. Os monitores ao redor dele começaram a acelerar e, de repente, tudo escureceu. A freneticidade da cena tomou conta, e o silêncio foi substituído por gritos de confusão de médicos e enfermeiros invadindo o espaço. Camila estava petrificada. O que estava acontecendo? No meio do caos, Marco gritou: "Esperem! Eu sei o que aconteceu naquela noite." Ele se levantou, como se a adrenalina lhe desse forças. "Foi um acidente. Eu peguei uma arma que não deveria ter pego, mas Robson me forçou." Camila sentiu um frio na espinha. "Você está falando sério? Você não era apenas um amigo?" Mas Robson sorria, um sorriso que fez seu estômago revirar. "Marco, você não se lembra? Eu estava lá. Sabe do que estamos falando, não sabe?" O olhar de Robson era determinado, como se quisesse descobrir a verdade a qualquer custo. E o peso das revelações começou a se desfazer. Robson não era apenas um ex-amigo. Ele era um fantasma de passados enterrados. Mas antes que a verdade pudesse ser digerida, um segundo grito cortou o ar. "Camila, ajuda!" Era a voz de Pedro, agora deitado no chão do corredor, com sangue escorrendo de sua cabeça. "Pedro!" Camila gritou, correndo até ele. O pânico tomou conta. Mas no fundo de sua mente, algo não se encaixava. "O que você fez, Marco?" Robson saltou na frente dela, bloqueando a visão. "Isso não é sobre você agora." Mas Marco se levantou, ofegante. "Sim, ele pode estar em perigo por causa do que aconteceu." O clima estava carregado. Cada palavra que eles trocavam parecia uma faca, cortando mais a amizade deles. Então o desespero na voz de Camila era palpável. "Precisamos ir, precisamos ajudar." Mas antes que pudesse avançar, uma nova onda de barulho encheu o corredor. Uma equipe de segurança. As portas se abriram com um estrondo e, em meio à confusão, um dos guardas gritou: "Todos vocês estão presos." Camila trocou olhares aflitos com Marco e Robson. "Por quê?" A pergunta saiu como um sussurro, mas a verdade se desvelava lentamente, como ramos de uma árvore retorcida. "Vocês são suspeitos de envolvimento em um tiroteio. E há também um aviso de que um membro da equipe está desaparecido." A voz grave do guarda cortou o ar. A revelação colidiu com a mente de Camila, como um meteoro. Escondiam muito mais do que apenas segredos, e um nó em seu estômago se apertou com a dúvida. Cada um deles tinha um motivo para se preocupar. E naquele momento, quando o passado veio à tona, a linha que separava amizade e traição se dissolveu completamente. Camila olhou para Marco. "O que você fez de verdade?" E enquanto ele hesitava, ela percebeu que o chão sob seus pés começava a se dividir. No fim das contas, o que havia sido uma noite de diversão estava prestes a se transformar em um pesadelo absoluto. E a única tragédia mais profunda seria descobrir não apenas o que Robson sabia, mas o que Marco escondia de todos. "Precisamos sair daqui. Agora!" Camila gritou, ainda dentro do caos e da incerteza, mas algo no olhar de Marco não parecia certo. A única pergunta que restava na mente dela era: quem realmente estava traindo quem? Marco estava de pé, com aquele olhar feroz, encarando os amigos com uma intensidade que fazia o ar ao redor deles parecer mais pesado. Cada um segurava a respiração, chocado. O que ele ia dizer a seguir tinha o poder de destruir o que restava da amizade deles. "Por que vocês estão sussurrando sobre o Robson, sendo que eu sou o que há de mais complicado?" A frase pairou no ar,
quase como uma bala perdida. Os olhos de Camila se arregalaram, um medo indescritível tomando conta dela. Lucas e Pedro trocaram olhares nervosos, tentando compreender a nova dinâmica. Mas antes que alguém pudesse responder, a expressão de Marco mudou. Uma sombra passou pelo seu rosto, e então ele caiu. O chão se encheu de um silêncio ensurdecedor, e todos correram para ajudá-lo. Camila, atordoada, mal conseguia processar. Marco, o que aconteceu? Seus lábios mal se mexiam. Ele estava pálido, quase transparente, como se a energia tivesse sido sugada dele. Mas enquanto Camila e Pedro tentavam segurá-lo, Lucas olhou para seu amigo com uma mistura de horror e perplexidade. O que você quer dizer com isso, Marco? O que você sabe? Marco se virou lentamente, um sorriso amargo se formando em seu rosto. Robson, ele não é o único que carrega segredos. Vocês também têm. A tensão crescia e com um tremor na voz, ele continuou. Eu sou o motivo pelo qual Robson voltou. Eu fui quem o traí. Quem o entregou? Gritou, aflita. Você disse que não queria mais saber dele, que não tinha nada a ver com o passado. Eu não queria, Marco balbuciou, seu semblante pálido, quase sem vida. Mas a situação ficou fora de controle. Ele soube de algo que poderia acabar comigo, e eu não tinha escolha. Eu o traí. O piso frio do hospital parecia girar, e o desespero apertou no peito de Camila, enquanto os ecos das risadas do passado agora pareciam uma memória distante. Nada poderia prepará-los para o que aconteceu a seguir. No auge do caos, uma explosão de vidro atrás deles arrebentou a porta do quarto. O coração de Camila disparou. Um grupo de homens encapuzados entrou, usando máscaras com armas apontadas para todos. Fiquem onde estão, um deles gritou. Estamos aqui pelo Marco. A sala, antes focada na dor e nas revelações, agora era cúmplice de um horror totalmente diferente. Camila sentiu suas pernas ficarem bambas. O que vocês querem? Gritou, mas a voz dela tremia. Marco olhou, apavorado. Eles são do passado. A confusão era palpável, e em meio ao pânico, Robson avançou na direção dos homens, levantando as mãos. Esperem, eu posso explicar. Vamos falar sobre isso. Mas foi inútil. O homem que parecia ser o líder começou a discutir algo em voz baixa, olhando para Marco. Sabemos que você falou, Marco. Você não pode nos trair e esperar ficar ileso. Camila não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Robson, o ex-amigo, estava muito mais envolvido do que nunca imaginara. Afinal, o que realmente havia entre Marco e Robson? Deixe-os em paz, Lucas gritou, a bravura esmorecendo enquanto ele tentava proteger Camila e Pedro. Mas o líder não estava interessado em discutir. Ele gesticulou e, instantaneamente, um dos homens segurou Marco com força. Vão se arrepender por terem falado, o homem gritou, puxando Marco para perto. Camila sentiu um nó na garganta. Não, Marco, não! Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Marco olhou para ela, seus olhos cheios de desespero. Camila, não! A verdade é, eu não sou quem você pensa que sou. Aquilo a atingiu como uma porrada. O que ele queria dizer com isso? Ele não era quem pensava que era? O que mais ele havia escondido? Uma onda de lembranças reprimidas a atingiu. Você fez algo, Camila gritou, começando a ligar as peças. A festa! O que aconteceu entre nós? Você não se feriu apenas fisicamente. Isso foi uma armação. O líder dos encapuzados aproximou-se. Você ainda não entendeu, não é? Marco tem muita coisa para explicar. E agora vamos nos certificar de que ele faça isso. E em um movimento repentino, um dos homens se virou e disparou em direção ao grupo. Mas não acertou Marco.
Em vez disso, Lucas viu a cena como em câmera lenta enquanto a bala se disparava. O impacto atingiu um dos encapuzados, fazendo-o cair, revelando uma tatuagem familiar em seu braço. Um frio percorreu a espinha de Camila. A tatuagem era a mesma que Robson tinha. A conexão se consolidava em sua mente. E então, o pânico chegou ao auge. Não pode ser! Camila murmurou. Os dois, vocês trabalham juntos? O que você esconde, Marco? E enquanto tudo desmoronava ao redor, Marco se virou para Camila, em um último momento de lucidez, e disse: Eu sou filho do chefe deles. A sala explodiu em um tumulto de gritos e confusão. A revelação estava prestes a desmantelar tudo o que conheciam. Camila não sabia se mesmo poderia confiar nele novamente. O que mais estava em risco? E até que ponto suas escolhas antes daquela noite tinham os levado ali? E no meio do caos e das armadilhas do passado, uma única pergunta pairou na mente de Camila. Como poderiam sair ilesos de tudo isso quando a verdade estava apenas começando a ser desvelada? Marco estava de pé, com aquele olhar feroz, encarando os amigos com uma intensidade que fazia o ar ao redor deles parecer mais pesado. Cada um segurava a respiração, chocado. O que ele ia dizer a seguir tinha o poder de destruir o que restava da amizade deles. Por que vocês estão sussurrando sobre o Robson, sendo que eu sou o que há de mais complicado? A frase pairou no ar, quase como uma bala perdida. Os olhos de Camila se arregalaram, um medo indescritível tomando conta dela. Lucas e Pedro trocaram olhares nervosos, tentando compreender a nova dinâmica. Mas antes que alguém pudesse responder, a expressão de Marco mudou. Uma sombra passou pelo seu rosto e então ele caiu. O chão se encheu de um silêncio ensurdecedor e todos correram para ajudá-lo. Camila, atordoada, mal conseguia processar. Marco, o que aconteceu? Seus lábios mal se mexiam. Ele estava pálido, quase transparente, como se a energia tivesse sido sugada dele. Mas enquanto Camila e Pedro tentavam segurá-lo, Lucas olhou para seu amigo com uma mistura de horror e perplexidade. O que você quer dizer com isso, Marco? O que você sabe? Marco se virou lentamente, um sorriso amargo se formando em seu rosto. Robson, ele não é o único que carrega segredos. Vocês também têm. A tensão crescia e com um tremor na voz, ele continuou. Eu sou o motivo pelo qual Robson voltou. Eu fui quem o traí, quem o entregou. A revelação caiu como uma bomba e um silêncio mortal tomou conta do grupo. Camila sentiu o coração disparar. Suas lembranças da festa começaram a se confundir com a realidade. Como assim, Marco? Gritou aflita. Você disse que não queria mais saber dele, que não tinha nada a ver com o passado. Eu não queria, Marco balbuciou, seu semblante pálido, quase sem vida. Mas a situação ficou fora de controle. Ele soube de algo que poderia acabar comigo, e eu não tinha escolha. Eu o traí. O piso frio do hospital parecia girar, e o desespero apertou no peito de Camila, enquanto os ecos das risadas do passado agora pareciam uma memória distante. Nada poderia prepará-los para o que aconteceu a seguir. No auge do caos, uma explosão de vidro atrás deles arrebentou a porta do quarto. O coração de Camila disparou. Um grupo de homens encapuzados entrou, usando máscaras, com armas apontadas para todos. Fiquem onde estão, um deles gritou. Estamos aqui pelo Marco. A sala, antes focada na dor e nas revelações, agora era cúmplice de um horror totalmente diferente. Camila sentiu suas pernas ficarem bambas. O que vocês querem? Gritou,
mas a voz dela tremia. Marco olhou, apavorado. Eles são do passado. A confusão era palpável, e em meio ao pânico, Hobson avançou na direção dos homens, levantando as mãos. Esperem, eu posso explicar. Vamos falar sobre isso. Mas foi inútil. O homem que parecia ser o líder começou a discutir algo em voz baixa, olhando para Marco. Sabemos que você falou, Marco. Você não pode nos cair e esperar ficar ileso. Camila não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Hobson, o ex-amigo, estava muito mais envolvido do que nunca imaginara. Afinal, que realmente havia entre Marco e Hobson? Deixe-os em paz, Lucas gritou, a bravura esmorecendo enquanto ele tentava proteger Camila e Pedro. Mas o líder não estava interessado em discutir. Ele gesticulou e, instantaneamente, um dos homens segurou Marco com força. Vão se arrepender por terem falado, o homem gritou, puxando Marco para perto. Camila sentiu um nó na garganta. Não, Marco, não! Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Marco olhou para ela, seus olhos cheios de desespero. Camila, não! A verdade é, eu não sou quem você pensa que sou. Aquilo a atingiu como uma porrada. O que ele queria dizer com isso? Ele não era quem pensava que era? O que mais ele havia escondido? Uma onda de lembranças reprimidas a atingiu. Você fez algo, Camila gritou, começando a ligar as peças. A festa, o que aconteceu entre nós. Você não se feriu apenas fisicamente. Isso foi uma armação. O líder dos encapuzados aproximou-se. Você ainda não entendeu, não é? Marco tem muita coisa para explicar, e agora vamos nos certificar de que ele faça isso. E em um movimento repentino, um dos homens se virou e disparou em direção ao grupo, mas não acertou Marco. Em vez disso, Lucas viu a cena como em câmera lenta, enquanto a bala se disparava. O impacto atingiu um dos encapuzados, fazendo-o cair, revelando uma tatuagem familiar em seu braço. Um frio percorreu a espinha de Camila. A tatuagem era a mesma que Hobson tinha. A conexão se consolidava em sua mente, e então o pânico chegou ao auge. Não pode ser, Camila murmurou. Os dois, vocês trabalhem juntos? O que você esconde, Marco? E enquanto tudo desmoronava ao redor, se virou para Camila, em um último momento de lucidez, e disse: Eu sou filho do chefe deles. A sala explodiu em um tumulto de gritos e confusão. A revelação estava prestes a desmantelar tudo o que conheciam. Camila não sabia se mesmo poderia confiar nele novamente. O que mais estava em risco? E até que ponto suas escolhas antes daquela noite tinham os levado ali? E no meio do caos e das armadilhas do passado, uma única pergunta pairou na mente de Camila. Como poderiam sair ilesos de tudo isso quando a verdade estava apenas começando a ser desvelada? Você não pode ser. Lucas esbravejou, ainda em choque. Isso é loucura. Mas Marco não teve tempo para argumentar. Um dos homens, nervoso, apontou a arma para Hobson. Você está em perigo, Hobson. Fique fora do nosso caminho. E no instante em que a tensão alcançou seu pico, um barulho ensurdecedor irrompeu do corredor. As portas se abriram novamente e um novo grupo de policiais invadiu a sala. Sujaram as mãos com o sangue de inocentes? Um homem alto gritou. Todos vocês estão presos. Camila mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O pânico se instaurou enquanto todos tentavam encontrar um escape. Mas a situação só se tornava mais caótica. Mais tiros foram disparados, e o eco da confusão reverberou por todo o hospital. Todos para o chão, os agentes gritaram, e enquanto todos se jogavam para se proteger, a verdade se desdobrava. No meio da confusão, um homem encapuzado se escondeu em um canto.
quando a tensão finalmente chegou ao seu ápice, ele arrancou a máscara e revelou seu rosto. Era Pedro. Camila ficou atônita, o mundo desabando ao seu redor. Pedro, você também? O que você está fazendo aqui? A traição a atingiu como um soco no estômago. A máscara que ele usou ao longo da amizade deles agora caía, e a verdade brutal despontava através do turbilhão de gritos. O olhar de Pedro dizia tudo. Desculpa, Camila. Fui forçado a ajudar. Naquele momento, a história de amizade dele se despedaçou completamente. Segredos expostos, traições reveladas, e a única coisa que restava era a pergunta devastadora: até onde estariam dispostos a ir para proteger a si mesmos e o que ainda restava de suas vidas? Marco estava de pé, com aquele olhar feroz, encarando os amigos com uma intensidade que fazia o ar ao redor deles parecer mais pesado. Cada um segurava a respiração, chocado. O que ele ia dizer a seguir tinha o poder de destruir o que restava da amizade deles. Por que vocês estão sussurrando sobre o Robson, sendo que eu sou o que há de mais complicado? A frase pairou no ar, quase como uma bala perdida. Os olhos de Camila se arregalaram, um medo indescritível tomando conta dela. Lucas e Pedro trocaram olhares nervosos, tentando compreender a nova dinâmica. Mas antes que alguém pudesse responder, a expressão de Marco mudou. Uma sombra passou pelo seu rosto, e então ele caiu. O chão se encheu de um silêncio ensurdecedor, e todos correram para ajudá-lo. Camila, atordoada, mal conseguia processar. Marco, o que aconteceu? Seus lábios mal se mexiam. Ele estava pálido, quase transparente, como se a energia tivesse sido sugada dele. Mas, enquanto Camila e Pedro tentavam segurá-lo, Lucas olhou para seu amigo com uma mistura de horror e perplexidade. O que você quer dizer com isso, Marco? O que você sabe? Marco se virou lentamente, um sorriso amargo se formando em seu rosto. Robson, ele não é o único que carrega segredos. Vocês também têm. A tensão crescia e, com um tremor na voz, ele continuou. Eu sou o motivo pelo qual Robson voltou. Eu fui quem o traí. Quem o entregou? A revelação caiu como uma bomba e um silêncio mortal tomou conta do grupo. Camila sentiu o coração disparar. Suas lembranças da festa começaram a se confundir com a realidade. Como assim, Marco? Gritou, aflita. Você disse que não queria mais saber dele, que não tinha nada a ver com o passado. Eu não queria, Marco balbuciou, seu semblante pálido, quase sem vida. Mas a situação ficou fora de controle. Ele soube de algo que poderia acabar comigo, e eu não tinha escolha. O piso frio do hospital parecia girar, e o desespero apertou no peito de Camila, enquanto os ecos das risadas do passado agora pareciam uma memória distante. Nada poderia prepará-los para o que aconteceu a seguir. No auge do caos, uma explosão de vidro atrás deles arrebentou a porta do quarto. O coração de Camila disparou. Um grupo de homens encapuzados entrou, usando máscaras, com armas apontadas para todos. Fiquem onde estão. Um deles gritou. Estamos aqui pelo Marco. A sala, antes focada na dor e nas revelações, agora era cúmplice de um horror totalmente diferente. Camila sentiu suas pernas ficarem bambas. O que vocês querem? Gritou, mas a voz dela tremia. Marco olhou apavorado. Eles são do passado. A confusão era palpável. E, em meio ao pânico, Robson avançou na direção dos homens, levantando as mãos. Esperem, eu posso explicar. Vamos falar sobre isso. Mas foi inútil. O homem que parecia ser o líder começou a discutir algo em voz baixa, olhando para Marco. Sabemos que você falou, Marco. Você não pode nos trair e esperar ficar ileso. Camila não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Robson, o ex-amigo?
estava muito mais envolvido do que nunca imaginara. Afinal, o que realmente havia entre Marco e Robson? Deixe-os em paz, Lucas gritou, a bravura esmorecendo enquanto ele tentava proteger Camila e Pedro. Mas o líder não estava interessado em discutir. Ele gesticulou e, instantaneamente, um dos homens segurou Marco com força. Vão se arrepender por terem falado, o homem gritou, puxando Marco para perto. Camila sentiu um nó na garganta. Não, Marco, não! Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Marco olhou para ela, seus olhos cheios de desespero. Camila, não! A verdade é, eu não sou quem você pensa que sou. Aquilo a atingiu como uma porrada. O que ele queria dizer com isso? Ele não era quem pensava que era? O que mais ele havia escondido? Uma onda de lembranças reprimidas a atingiu. Você fez algo, Camila gritou, começando a ligar as peças. A festa. O que aconteceu entre nós? Você não se feriu apenas fisicamente. Isso foi uma armação. O líder dos encapuzados aproximou-se. Você ainda não entendeu, não é? Marco tem muita coisa para explicar, e agora vamos nos certificar de que ele faça isso. E em um movimento repentino, um dos homens se virou e disparou em direção ao grupo, mas não acertou Marco. Em vez disso, Lucas viu a cena como em câmera lenta, enquanto a bala se disparava. O impacto atingiu um dos encapuzados, fazendo-o cair, revelando uma tatuagem familiar em seu braço. Um frio percorreu a espinha de Camila. A tatuagem era a mesma que Robson tinha. A conexão se consolidava em sua mente. E então o pânico chegou ao auge. Não pode ser, Camila murmurou. Os dois, vocês trabalham juntos. O que você esconde, Marco? E enquanto tudo desmoronava ao redor, Marco se virou para Camila, em um último momento de lucidez, e disse: Eu sou filho do chefe deles. A sala explodiu em um tumulto de gritos e confusão. A revelação estava prestes a desmantelar tudo o que conheciam. Camila não sabia se mesmo poderia confiar nele novamente. O que mais estava em risco? E até que ponto suas escolhas antes daquela noite tinham os levado ali? E no meio do caos e das armadilhas do passado, uma única pergunta pairou na mente de Camila. Como poderiam sair ilesos de tudo isso quando a verdade estava apenas começando a ser desvelada? Você não pode ser! Lucas esbravejou, ainda em choque. Isso é loucura! Mas Marco não teve tempo para argumentar. Um dos homens, nervoso, apontou a arma para Robson. Você está em perigo, Robson. Fique fora do nosso caminho. E no instante em que a tensão alcançou seu pico, um barulho ensurdecedor irrompeu do corredor. As portas se abriram novamente e um novo grupo de policiais invadiu a sala. Sujaram as mãos com o sangue de inocentes? Um homem alto gritou. Todos vocês estão presos. Camila mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O pânico se instaurou enquanto todos tentavam encontrar um escape. Mas a situação só se tornava mais caótica. Mais tiros foram disparados e o eco da confusão reverberou por todo o hospital. Todos para o chão, os agentes gritaram. E enquanto todos se jogavam para se proteger, a verdade se desdobrava. No meio da confusão, um homem encapuzado se escondeu em um canto. Quando a tensão finalmente chegou ao seu ápice, ele arrancou a máscara e revelou seu rosto. Era Pedro. Camila ficou atônita, o mundo desabando ao seu redor. Pedro, você também? O que você está fazendo aqui? A traição a atingiu como um soco no estômago. A máscara que ele usou ao longo da amizade deles agora caía, e a verdade brutal despontava através do turbilhão de gritos. O olhar de Pedro dizia tudo. Desculpa, Camila. Fui forçado a ajudar. Ajudar a quem? Camila disparou, a voz cheia de dor.
Você não pode estar do lado deles. Pedro hesitou e um brilho estranho atravessou seus olhos. Eu não tinha escolha, Camila. Eles ameaçaram a minha família. Se eu não ajudasse, algo terrível aconteceria. Um grito de pavor irrompeu da garganta de Camila. Ela olhou para Marco, que se apoiava na parede, com a expressão marcada pela incredulidade. Os policiais empurravam os encapuzados do caminho e o caos parecia criar um turbilhão dentro dela. Por que você não me contou disso? Estamos todos em perigo. E, enquanto a situação se intensificava, a verdade começou a se revelar em um turbilhão de emoções. Não podemos ficar aqui, precisamos. Mas antes que pudesse terminar a frase, uma explosão irrompeu na porta do corredor. O som ensurdecedor fez a sala tremer. A porta voou pelos ares, e o que se seguiu foi pavor. Uma figura familiar apareceu, cercada por uma fumaça espessa e densa. Cheguei para resgatar. E vou acabar com vocês de uma vez por todas. A voz cortante ecoou. Era um antigo inimigo, alguém que o Marco nunca imaginou que veria novamente. A expressão de horror se espalhou pelo rosto dele, e antes que todos pudessem reagir, mais tiros dispararam. A cena que se desenrolava era como um filme de suspense, um verdadeiro pesadelo se tornando realidade. Camila não sabia mais em quem confiar. Os segredos estavam além do que ela poderia imaginar. O nó na garganta apertou ainda mais ao se questionar. Até que ponto a amizade deles valeria a pena agora? Uma única pergunta martelava. Quem realmente era Marco? E o que ele havia feito para estar atrelado a esse jogo mortal? Em meio ao caos, ela percebeu que a pior verdade de todas não era sobre Robson, mas sobre quem Marco realmente era.